Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 1. Nós vamos fazer alguma leitura a partir do verso 18. E eu vou continuar conversando sobre a vida em família. Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Fala conosco, Senhor. Fala conosco nessa manhã. A gente já celebrou o seu nome, nós já sentimos a sua presença. Nós já oramos pelas necessidades. A gente já se cumprimentou ali na chegada, Senhor. E agora nós precisamos que o Senhor tenha misericórdia, tanto de quem fala quanto de quem escuta. E que teu Espírito venha capacitar o pregador e a plateia e aqueles que ouvem a pregação. Senhor, nosso coração precisa receber a tua palavra hoje. As nossas famílias precisam, Senhor. A minha oração em nome de Jesus, Pai, é para que haja uma ação poderosa do teu Espírito em nós, removendo todo impedimento que esteja agora, Senhor, dentro de nós. Tudo aquilo em nós, nesse momento, que pode nos impedir de receber algo de Ti nessa manhã. Que teu Espírito venha organizar emoções, pensamentos, o foco da nossa atenção. E aquilo também que está fora de nós, ó Deus, e que pode nos impedir de receber a tua semente, como por exemplo a ação espiritual dos demônios, ó Deus. Nós estamos agora em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Nós resistimos agora a todo esquema espiritual que o inimigo das nossas almas e o seu exército maldito tenha estruturado, tenha preparado contra a pregação da palavra. Nós resistimos pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, eu quero com ousadia reivindicar para Ti o domínio da mente e do coração de cada um de nós, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha gente, olha, o pregador ele tem vários problemas, vários desafios quando vai organizar o seu sermão e preparar uma pregação. E eu confesso para vocês que eu tenho, assim, pelo menos, gente, um problema, porque eu tenho um desafio aqui, porque quando eu penso, assim, em ser um pouco mais formal nessa pregação, eu penso num título ou enxergo um tema. Mas quando eu olho assim para esse texto de maneira nua e crua, eu enxergo outra coisa. Então eu vou fazer a leitura e eu acredito que no decorrer da minha reflexão, vocês vão conversando comigo, a gente vai entendendo bem do que esses textos estão falando conosco, né? E por isso eu quero chamar você para ler comigo Mateus 1, a partir do verso 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Agora, vamos um pouco adiante, o versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Verso 13 do capítulo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 13 em diante. Depois que os magos foram embora,
Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Ainda outros versículos, meus irmãos, verso 19. Vamos ler do verso 19 ainda até o verso 23. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levante-se, tome o menino, a sua mãe, e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E, tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Gente boa. Agora, olha o meu desafio, né? Quando eu olho e leio esse texto, eu vejo assim tanta graça de Deus. Graça de Deus, em primeiro lugar, por trabalhar na vida de pessoas comuns e, através da vida de pessoas comuns, trazer o Redentor da humanidade, trazer o próprio Filho de Deus. Eu gosto também, nesse texto, de olhar e ver, por exemplo, Maria. Maria. A gente poderia olhar assim para a vida de Maria, embora ela fosse só uma jovem, quem sabe tivesse, muito provavelmente, Maria seria hoje o que nós chamaríamos de uma adolescente. Ok? Uma jovem, e uma jovem a quem Deus confiou uma missão tão nobre, não é verdade? Gerar o Filho de Deus. Existe uma música em inglês que eu sempre me emociono quando ouço essa música. Essa música se chama Mary, Did You Know? Né? É uma música belíssima, assim, eu me emociono, eu gosto de cantar essa música com os meus filhos, gosto de cantar lá em casa. Às vezes eu estou cantando, meu filho de longe fala: pai, de novo essa música. E realmente Maria tem também uma participação muito linda no plano de Deus, embora ela achou graça aos olhos do Senhor. Agora, gente, eu não quero falar aqui sobre Maria. Eu quero falar aqui essa manhã sobre um sujeito que eu vou dizer para vocês. Pensa num cabra macho. Pense num cabra homem. Eu quero falar com vocês essa manhã sobre como faz toda a diferença na vida de uma família. Nós, membros dessa família, agirmos como José agiu nessas ocasiões que eu estou mencionando com vocês. Toda família precisa de um José lá no meio. Sua família tem José? A minha família não tem José. Aliás, eu tenho um tio chamado José. Eu gostaria de me chamar José. Eu chego para as pessoas: qual que é o seu nome? Linderson. Hã? Anderson. Linderson. Hã? José. Eu queria me chamar José. De preferência só Zé. Ok? Mas eu diria, gente, olha, que toda família precisa de alguém assim. Toda família precisa de alguém como José. E olha, eu não sei o que eu vou ter que fazer aqui essa manhã para que você não ache que eu estou pregando para os homens. Eu realmente não gostaria que vocês, mulheres, achassem que eu estou pregando para os homens. Essa não é uma conferência de homens. Nós não estamos falando aqui apenas sobre a responsabilidade do homem. Nós estamos falando aqui sobre a vida em família. Então nós vamos falar sobre
cabra macho. José, esse cabra macho. Mas um cabra macho que tem muito a ensinar, tanto para homens quanto para as mulheres. As meninas entenderam o meu recado aqui, meninas? Sim ou não? Amém. Bom, gente, que bom. Às vezes a gente ignora ou a gente não leva muito a sério o papel de José nessa história. Irmãos, a Bíblia apresenta José como um homem justo. E um homem justo, aqui no texto, significa um homem que procurava viver de acordo com a palavra de Deus, com a lei de Deus. E aí, gente, olha, sinceramente, a gente precisa lembrar disso sempre, que os propósitos de Deus na terra passam necessariamente por homens e mulheres que querem viver de acordo com a vontade de Deus. Então, olha, a gente dizer assim, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um projeto para você, e a pessoa dizer, amém, eu acredito que Deus tem um plano para a minha família. Isso não é o suficiente. Por quê? Porque o simples fato de você conhecer ou saber que Deus tem um plano para você e para a sua família, não garante que você vai viver isso. O que garante que a gente vai viver os planos e os projetos que Deus tem para nós? A maneira como nós respondemos a esses planos e projetos. Saber as coisas, pura e simplesmente, não muda a família de ninguém. Saber o que a Bíblia diz, pura e simplesmente, não muda nada na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes nós encontramos pessoas que sabem, e sabem muito da Bíblia. Sabe a Bíblia de capa a capa. Entretanto, essas pessoas vivem de forma medíocre. Nós encontramos pessoas que ensinam a Bíblia e que ainda não conseguiram viver o que a Bíblia tem para a vida delas. Por quê? Porque não basta você saber o que Deus diz. A maneira como você responde ao que Deus diz faz toda a diferença também. E José foi esse homem que, sendo justo, sendo um homem que procurava viver de acordo com a lei de Deus, com a vontade de Deus, respondeu de maneira impressionante ao propósito que Deus tinha para ele, para sua família. Ofereceu respostas que, de maneira assim, inequívoca, todos nós precisamos colocar em prática. E vamos pensar um pouco aqui no texto. Bom, o texto fala que José, ele estava para se casar com uma jovem chamada Maria. A gente gosta de dizer que José era noivo de Maria. Mas esqueça o padrão de noivado que nós conhecemos hoje. Esqueça completamente. Porque o compromisso de José com Maria era, nós podemos dizer, um compromisso de casamento. Tanto é que para José se afastar de Maria, para deixar de ser noivo, ele precisaria de uma carta de divórcio. A única coisa que não havia acontecido ainda era José e Maria irem para dentro lá da casa deles e consumarem a sua união através de uma relação sexual. Mas José já tinha um compromisso fixo, firme com Maria. E o texto bíblico diz que num determinado momento, o anjo do Senhor fala com Maria que ela vai gerar um filho. Ela aparece grávida na frente de José, dizendo assim para o José, José, eu estou grávida. E eu estou grávida do Espírito Santo, José. Nós não conseguimos, irmãos, nos nossos dias, imaginar ou perceber completamente o que significa isso. Nós não conseguimos isso, pensar dessa forma. Por quê? Porque nos dias de José, uma mulher que estava desposada, que estava comprometida com um homem, aparecer dizendo que estava grávida. Uau!
Que coisa terrível! Isso poderia, inclusive, gerar, em casos mais extremos, o apedrejamento dessa mulher. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser punida com a própria vida. Mas não foi isso que a gente viu na história de José e de Maria. O texto diz que quando José fica sabendo que Maria está grávida, mesmo sem ele ter tido relações sexuais com ela, e ela diz, olha, estou grávida, e eu estou grávida do Espírito Santo. Irmãos, o texto até esse momento não diz que Deus falou com José. O texto não diz isso. A única coisa do relacionamento de Deus, de José com Deus, até aqui, é a Bíblia dizer que ele era um homem justo, um homem que procurava viver de acordo com a palavra do Senhor. Agora, o texto mostra a maneira como José reagiu para com Maria. O texto diz assim, no verso 19, que José era um homem justo e ele não queria envergonhar Maria em público. E o que ele faz? Ele vai embora, ele decide se afastar. De novo, não leia o texto bíblico pensando na vida em sociedade como é nos nossos dias. Vá para o mundo de José. Vamos lá para o mundo de José e a gente vai ver que atitude incrível esse homem teve. Porque é o seguinte, normalmente, um homem na posição de José faria, sabe o quê? Procuraria os pais da moça, entregaria, né, se livraria do compromisso com ela, traria sobre essa moça uma vergonha gigantesca. Ela ia ficar mal falada. A família dela ia ficar mal falada. E em Deuteronômio, inclusive, diz que esse adultério, porque teoricamente Maria tinha cometido um adultério, esse adultério poderia ser punido com apedrejamento. Qual foi a atitude de José? A atitude de José foi incrível. A atitude de José foi uma atitude de preservar a vida de Maria. E o texto é claro quando diz assim, José não queria expor Maria em público. Aí a gente diz, uau, que interessante. Então José ele foi misericordioso com Maria. Então ele foi misericordioso com Maria, disse, não, gente, não vamos fazer nada com ela. Não. Não expor Maria a uma vergonha significava automaticamente assumir uma posição vergonhosa diante das pessoas. Então, de alguma forma, a gente aprende aqui com José que toda família precisa de alguém disposto a sofrer o dano. Toda família precisa de alguém disposto a sofrer o dano. Em que sentido isso? No sentido de que, muitas vezes, gente, o que está tumultuando a nossa vida em família, o nosso casamento, o nosso relacionamento com os nossos filhos, é uma coisa chamada eu tenho direito. Eu tenho direito. E aí, José? Você tem o direito de, no mínimo, punir Maria publicamente. Inclusive, José, se você não fizer isso, a coisa fica feia para você. As pessoas vão achar você um homem fraco. As pessoas, José, vão dizer que você sabia que Maria não era lá essas coisas. Ou então, José, pior ainda, as pessoas vão dizer que você não sabe o que fala a lei de Moisés e nem está disposto a colocar a lei de Moisés em prática. E agora, Moisés, é seu direito. Vamos lá, José. E agora, José, é seu direito.
Vai lá, faça alguma coisa. Não seja bobo. Irmãos, quantas vezes a nossa vida em família é comprometida porque a gente se sente no direito o tempo todo de exigir coisas. Exigir coisas dos nossos cônjuges. Exigir coisas dos nossos filhos. Existem pessoas que sufocam o seu esposo, sufocam a esposa. Por quê? Porque aprendeu a pensar de um jeito que faz com que todo mundo que está ao seu redor seja obrigado a se enquadrar, a se conformar com um sistema que só existe na cabeça dessa pessoa. E o tempo todo essas pessoas estão exigindo coisas, exigindo do cônjuge, exigindo dos filhos. Eu quero que seja assim, eu quero que seja desse jeito, eu tenho direito. Irmãos, presta atenção, porque vocês estão lidando com... Aqui quem está pregando para vocês, eu vou usar essa expressão, e quero que vocês ouçam com muito temor, porque estou falando com temor. Quem está pregando para você é um machista em desconstrução. Entendeu? É um machão em desconstrução. Que criou na sua cabeça uma expectativa de quê? De que a vida em família, meu casamento, os meus filhos, giram em torno de mim. Ser marido significa ser rei. E eu me casei com essa cabeça. Porque eu aprendi de maneira equivocada. Reivindicando. Reivindique o silêncio quando você fala. Então você diz assim, cala a boca, eu estou falando. Reivindique o seu direito de ter conforto quando você chegar e está tudo pronto, confortável, esperando o sultão. Tá, mas como é que a gente faz isso quando a outra pessoa, que a gente exige que ela deixe tudo pronto para a gente, ela chega em casa praticamente no mesmo horário que a gente, que trabalha o mesmo número de horas, ou que está lutando à beça para manter a vida dos filhos de forma decente? Toda família precisa de um homem ou de uma mulher disposta a sofrer o dano e a parar de exigir os seus direitos. Sabe por que que José se muda? Se afasta. O texto diz que José vai se afastar. O texto bíblico que ele resolveu deixar Maria. Porque se ele participasse ativamente da vida dela, ele seria obrigado a expor Maria a uma situação difícil. Irmãos, a gente precisa ser muito macho. Irmãos e irmãs. Gente, por isso que eu estou dizendo, eu estou com um problema aqui. Porque eu não quero que você pense que eu estou pregando para os homens só. Mas a gente precisa, ser muito macho. Muito macho. Muito convicto de que a gente quer o melhor para a nossa família. Para a gente parar de exigir coisas das pessoas que estão conosco. Eu não estou falando de pessoas que exigem respeito. Eu não estou falando dos momentos em que nós exigimos, porque tem que haver lealdade, fidelidade. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo daquelas coisas pequenas. Meus irmãos, uma vez eu conversava com uma esposa. Ela era nossa aluna. E conversava com essa esposa, a esposa disse assim, eu tenho tanta vontade de estudar. Eu tenho tanta vontade de continuar com o meu curso de teologia. Tá, e por que você não continua? É dinheiro, não precisa pagar. Não é. É porque, olha, é porque é o seguinte, o curso é sábado de manhã. E sábado de manhã eu tenho que fazer o café para o meu marido.
Vou falar com seu marido, não faça isso. Você consegue imaginar o que é isso? O que passa pela cabeça de uma pessoa que simplesmente, por um capricho, por achar que ele ainda está casado por achar que ele se casou com a mulher do pai dele, a mãe, porque talvez a mãe. Então o sujeito tem coragem de exigir e de impedir que a esposa desenvolva o seu ministério por algo tão pequeno quanto um café da manhã. Não. Esse não era um cabra macho. José era um cabra macho. E a senhora, minha irmã? A senhora já parou para pensar que muitas vezes homens se sentem acuados, homens acabam se aprofundando tanto e tanto e tanto numa rotina excruciante de trabalho para poder, de alguma forma, suprir determinadas exigências e expectativas que talvez as mulheres possam fazer sobre os seus maridos. A gente tem que ter alguma coisa. Eu não posso repetir a roupa. Eu não posso caminhar dessa forma. Eu não posso ter uma bolsa barata. Eu não posso ter 2 bolsas, nem 3, eu quero 10. Estou dando exemplos muito corriqueiros. E os nossos filhos? Como nós somos exigentes com eles tantas vezes e os estrangulamos e os sufocamos. Por quê? Porque não pode falar alto dentro de casa. Por quê? Porque não pode correr dentro de casa. Por quê? Porque não pode fazer isso. Porque não pode fazer aquilo. Porque não pode fazer aquilo outro. Não. Eu exijo. E aí sabe o que a gente vai fazendo? A gente vai drenando o oxigênio de quem está perto. Aí os filhos não veem a hora de sair de casa. Por quê? Porque a exigência fora de casa é menor. Entende? E aí o marido, ele se enfia cada vez mais no trabalho. Por quê? Porque o chefe exige menos que a mulher. E a esposa? A esposa não vê a hora de arrumar alguma coisa para fazer, seja na igreja, seja na vizinha, seja lá onde for. Ela não tira a cara daquele telefone celular, ela não sai das redes sociais, ela não descola da novela. Por quê? Porque é o único momento de alívio que ela tem. Porque ela está casada com um homem que está o tempo todo exigindo coisas. Eu quero. Toda família precisa de alguém disposto a dizer, para ser feliz com você, eu vou ter que fazer uma renúncia. Eu gosto muito disso. Eu tinha uma expectativa de que você me atendesse dessa forma. Eu tinha uma expectativa de que eu chegaria em casa e encontraria esse ambiente. Eu tinha uma expectativa de que nós compraríamos tal coisa. Mas eu vou fazer uma renúncia. Eu vou sofrer o dano. Eu vou arcar com os custos para não impor sobre você algo que te exponha, algo que te diminua, algo que te faça sentir menor. Toda família precisa de alguém como um José. O texto continua? O texto vai continuar. O texto diz que logo depois que José decide se afastar de Maria e receber esse risco da desonra, ou o custo da desonra sobre ele, que ele decide se afastar, o texto diz que lá no versos 20 e 21, diz assim: enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E depois, verso 24 diz assim: quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa.
José decide deixar Maria, sair de cena. E o texto bíblico diz, gente, como lemos aqui no verso 20, enquanto ele refletia sobre isso, enquanto ele pensava sobre isso o que, gente? No texto, a gente aprende, analisando o texto com mais cuidado, refletindo sobre o que estava acontecendo, sobre o que ele estava vivendo. Nessa hora, quando ele está pensando no que está acontecendo, o anjo do Senhor vem e diz para José, José, rapaz, você pode acreditar na versão de Maria, porque ela realmente está grávida do Espírito Santo. Toda família precisa de alguém como José. Toda família precisa de alguém disposto a, antes de agir, parar, avaliar, ouvir a voz de Deus e, se necessário for, dar um passo para trás. Gente, sabe muitas vezes o que a nossa família precisa? O que a nossa família precisa é que a gente invista um pouco de tempo fazendo esse exercício aqui. Pensar. Pastor, mas eu estou tentando falar devagar. Pastor, mas eu penso. O tempo todo eu penso nas minhas contas para pagar. O tempo todo eu penso nos meus problemas. O tempo todo eu penso nas minhas dificuldades. O tempo todo eu penso no meu trabalho. Eu não estou falando disso, não. Eu não estou falando de você ficar o tempo todo se lembrando das coisas. José não estava só se lembrando do desafio que ele tinha. O que ele estava fazendo? Ele estava pensando. A ideia, a palavra que está aqui por detrás dessa palavra traduzida é que José estava assim num português bem nosso, matutando. Talvez a gente precise disso. A gente precise parar e deixar que o Espírito Santo nos mostre a realidade de como está a nossa vida hoje. Como é que está o seu casamento hoje? Como está a educação dos seus filhos hoje? Olha a pergunta que eu estou te fazendo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar com cuidado no homem que você se tornou de alguns anos para cá? Você já parou para pensar, minha irmã, na mulher que a senhora se tornou de alguns tempos para cá? Sabe por quê, gente? Porque essa daqui é uma das coisas mais difíceis que tem para o nosso coração orgulhoso. É a gente, com sinceridade, olhar no espelho. Olhar no espelho. Talvez falta um pouco disso para a gente. Olhar no espelho e dizer, realmente, eu estou deixando muito a desejar no meu trabalho, no meu papel como marido, como esposa. E olha, eu vou dizer uma coisa. Tudo que o diabo precisa para fazer uma família... Aliás, uma das coisas que o diabo usa, ok? E que abre assim, uma oportunidade incrível para ele destruir um casamento, destruir uma família, é exatamente uma vida corrida em que aqueles que estão envolvidos por essa vida corrida têm uma desculpa sempre. Não dá tempo. Porque esse exercício de pensar sobre a vida, de pensar sobre como anda seu casamento, de pensar como anda o seu relacionamento com seus filhos, de pensar como anda... Isso dá trabalho, gente, e é difícil demais. E eu vou dizer para vocês, dói pra caramba. Dói demais. Lembra que eu falei para vocês que eu sou um machão em desconstrução? Porque eu construí uma série de ideias equivocadas do que significava ser um marido, ser cabeça de um lar. Então, cada vez que eu descubro algo, um equívoco, um pensamento distorcido dentro de mim, gente, dói tanto.
Só que antes de eu descobrir e de sofrer a dor com o meu erro, eu já fiz a minha esposa sentir tantas vezes essa dor. Se dói em você, você dizer, eu estou errado. Você não é capaz de imaginar como dói nas pessoas que estão perto de você. Isso acontece conosco. Isso acontece comigo. Toda família precisa de alguém que pare e pense, pondere, avalie. E se necessário for, volte atrás e faça o certo. Tente fazer o certo. Você consegue... Gente, a imaginação foi dada por Deus. Amém? Deus deu a imaginação, pessoal. Então não tem problema nenhum você imaginar as coisas. Pelo contrário, a Bíblia, a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo santifica a nossa imaginação. Você consegue imaginar esse momento assim em que eu não sei como era o anjo que falou com José, mas ele acordou, porque, né? O texto bíblico ele falou um sonho com José. José acordando, arrumando lá, colocando o sapato dele, o cinto, sei lá como é que ele estava fazendo. Preciso voltar lá para falar com a Maria. Eu preciso voltar para falar com Maria. Às vezes a gente tem medo disso. Às vezes nós temos medo dessas conversas que a gente sabe que serão conversas que vão desnudar a gente. Mas toda família precisa de alguém com coragem para voltar atrás e dizer: essa distância entre nós tem que ser eliminada. Vamos conversar sério sobre isso. E eu diria, gente, que existem algumas coisas que mantêm essas distâncias, nos mantêm cheios de certezas. Eu já contei isso para vocês, já contei aqui em pregações, momentos de eu me desentender com a minha esposa, e eu dizer assim, eu vou orar. E ela dizer, vou orar. E vou orar, quase como uma ameaça. Eu vou orar, hein? Ó, tô aqui com o meu revólver da oração. Eu vou orar, e quando eu falo com Deus, minha filha, tu te prepara. Você acha que Deus se agrada dessa oração de jagunço, dessa oração de bandido? Senhor, tu viu? Senhor, fala com ela. Como assim? Se você ora desse jeito por tua família, sabe que você está orando errado. Pastor, estou orando pelo meu marido. Minha irmã, que você está orando por ele? Estou orando para que ele mude. Está orando errado. Está orando errado, minha irmã. Pastor, como assim não fala uma coisa dessa? Só está orando errado. Aliás, calma, vou explicar melhor esse negócio aí que está orando errado. Tem homem que precisa mudar mesmo. Ele só tem que orar pedindo ao Senhor para mudar mesmo lá. Pouquíssimos são os homens que precisam mudar. A maioria é mulher. Amém, Elis? Você nem fala nada, né? Tua esposa está cantando aqui na frente, né? Vai que a irmã Ana Cláudia está aqui ministrando louvor, daqui a pouco ela fala assim, meu servo! Oh, meu Deus, aí não vale, né, Elis? Deixa Deus usar outra irmã aqui. Mas enfim. Está orando errado. Vocês já pararam para pensar como que a gente tem tanta dificuldade de reconhecer que a gente pode estar errado, que a gente até chama Deus, tipo, para jogar no nosso time? A gente tinha alguns colegas na escola que era o seguinte, arrumou uma briga, o fulano lá vai me pegar, quer brigar comigo. Não, eu vou estar junto, nem procurava saber o que aconteceu.
No meu caso, no final da aula, os meninos que iam brigar a meu lado fugiam e eu também fugia. Também fugia. Mas sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não é seu capanga. Não é assim que a gente ora quando está com uma crise no casamento. É claro que se o esposo não é crente, a esposa tem que orar para a salvação dele. Se a esposa não é crente, o esposo tem que orar e dizer, Senhor, muda aquele coração, salva meu marido, sim. Agora, cuidado, porque pode ser que a sua oração esteja errada, no sentido de que você deveria estar orando assim, Senhor, será que meu esposo ou minha esposa não está agindo desse jeito porque eu estou cometendo algum erro, Senhor? Senhor, será que eu não preciso ser mais misericordioso com o meu cônjuge? Senhor, será que essa briga terrível que nós tivemos agora, será que ela não foi causada por falta de sabedoria da minha parte? Ah, Senhor, é verdade, ele ou ela acabou falando de forma agressiva comigo, mas, Senhor, se eu não tivesse levado a discussão para frente, o tom de voz não teria aumentado. Entende isso? Irmãos, Deus não uniu você e o seu esposo, você e a sua esposa, para escolher de qual lado ele está numa briga de vocês. Porque quando vocês dois brigam, Deus não está do lado de nenhum. Mas Deus está ao mesmo tempo do lado dos dois. Entende isso? Senhor, tu escolhe, ou eu ou ele. O Senhor escolhe os dois. Senhor, ou eu, quem está errado? Ou eu ou ele? Os dois. Entende? Então, a gente precisa ser macho, às vezes, para voltar atrás, para pensar e voltar atrás. Bom, como que a gente faz isso? Comece ouvindo. É tão difícil, irmãos. Mas o que a sua esposa pensa sobre você? Quais são as áreas da sua vida, homem, que a sua esposa, Deus já usou a sua esposa, mesmo que ela não saiba, e mesmo que às vezes até ela não tenha tido a sabedoria para fazer do jeito certo, mas quais são as áreas que Deus está usando a sua esposa para fazer com que você pense e volte atrás? E seja macho para dizer, mudei de opinião. Porque só macho que diz isso. Mudei de opinião. Aprendi a pensar diferente. Me ajude. Qual opinião o seu cônjuge tem? Qual opinião, minha irmã, o seu marido tem a respeito da senhora? Será que não existe uma série de procedimentos que a senhora precisa repensar, rever? Ah, gente, faz tão bem para a família quando a gente diz, deixa eu pensar bem nisso. E se necessário for, a gente volta atrás. José foi esse homem. Homão, cabra macho esse José. Deu a meia volta. Amém, gente? Bom, aí o texto diz no verso 25, capítulo 1, verso 25, diz assim, porém, quando José volta e que ele recebe realmente Maria como sua esposa, o texto bíblico diz assim, porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bom, então imagine você, José, passou por cima de todas essas coisas que eu disse que ele deveria passar por cima, e agora ele volta, então se leva Maria para dentro da casa dele. O casamento, gente, deveria ser consumado com uma relação sexual. Aquela relação sexual era, naquela cultura, a efetivação do casamento. Tornava realmente o casamento algo concreto, real. Era um processo natural, ok? No entanto, o que José faz? Agora que não diz mais respeito à opinião dos outros, mas diz respeito a um elemento apenas entre os dois, o que ele faz? Ele de alguma forma, o texto bíblico não diz o que aconteceu, se Deus falou com José, o que aconteceu, mas José se abstém de ter relações sexuais com Maria até que Jesus, o filho de Maria, nascesse. No mínimo,
eu aprendo com esse elemento, que esse homem é um homem que compreende, ou que, pelo menos, se esforça para, de alguma forma, compreender os momentos e os ciclos específicos que os membros da família dele estão vivendo. Por algum motivo, esse motivo não está claro na Bíblia Sagrada, José não teve relação sexual com Maria. Então, de novo, ele faz uma renúncia. Ok? E ele espera. Tente olhar para as pessoas que fazem parte da sua família a partir das diferentes etapas da vida delas. Haverão momentos do ano, haverão momentos do mês que realmente o seu esposo, a sua esposa, vai entrar naquela categoria que dificilmente a minha esposa entra, que é aquela categoria de insuportável. Mas existem momentos, irmãos, que eu preciso dizer para você, que a Denise se torna quase insuportável. Comigo, se você perguntar para ela ao final do culto, raríssimas vezes isso aconteceu. Mas ela tem os períodos que ela está. E eu preciso entender isso. Por que é importante a gente entender os ciclos da vida que as pessoas estão vivendo? Por que é importante a gente entender isso? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não é só a gente. A gente é a gente nas circunstâncias da gente. Tem um filósofo, Ortega y Gasset, se não me falha a memória, disse isso. Nós somos o que nós somos nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Então eu não sou só o Linderson. Eu sou o Linderson que está vivendo essa fase da vida. Então, por exemplo, nos últimos dias eu recebi notícias que me entristeceram muito, profundamente. Notícias sobre a saúde do meu pai. E que isso exigiria muitas coisas da saúde do meu pai, da vida dos meus irmãos. E eu passei dias e passo ainda, em alguns momentos, me vejo numa situação complicadíssima dentro da minha alma. E diversas vezes eu tenho certeza absoluta que a minha esposa, para não transformar uma indelicadeza ou grosseria minha naquele momento num conflito, o que ela fez? Ela olhou para mim não apenas com misericórdia. Ela olhou para mim com misericórdia e disse: não está sendo fácil para ele. Não está sendo fácil para ele. A gente precisa entender isso. Porque as pessoas não são uma linha reta. Esse sistema que a gente vive é tão maluco que a gente aprende assim que as pessoas são como uma linha reta. No sentido de que a pessoa que acordou de manhã é exatamente a mesma que dormiu ao seu lado na noite anterior e saiu para o trabalho, e a pessoa que vai voltar de manhã no final do dia é exatamente a mesma pessoa. Não é. Definitivamente não é. Nós homens precisamos aprender muito sobre isso. Precisamos aprender muito sobre isso. Por quê? Porque por terem sido feitas de uma forma mais bem elaborada do que nós, nossa esposa, ou as mulheres, sentem de maneira maior ou mais intensa essas mudanças todas que acontecem com o seu físico e, consequentemente, com as suas emoções durante o mês. Eu tenho direito, Maria. Pode arrancar essa roupa? Não. Definitivamente não. Minha irmã, preste atenção, minha irmã, minhas irmãs, haverão momentos da vida de vocês que a senhora vai ter que entender que o seu esposo vai passar por crises. E que ele vai ficar com medo de morrer e não deixar algo substancial para a senhora e para os seus filhos. Haverá um momento, minha irmã, que o seu esposo vai se sentir desconfortável, porque, preste atenção em mim, haverá esse momento que o seu esposo vai ficar desconfortável, por quê? Porque o corpo dele não vai mais responder da maneira como respondia há tempos, ou como respondeu semana passada, ou respondeu ontem. Haverão momentos
esposo, em que realmente a maneira de demonstrar amor, a maneira de fortalecer o seu casamento será realmente se encontrando no quarto a dois e recebendo no seu peito o choro da tua esposa. Mas por que você está chorando? Presta atenção aqui, gente, olha. Não precisa ter motivo para chorar. Entende o que eu estou dizendo? Não precisa ter motivo para chorar. Perde essa mania boba. Simplesmente respeite o que o outro está vivendo. Se o outro quer chorar, deixe chorar. Não precisa resolver o problema do choro, mesmo porque provavelmente você não vai conseguir naquela hora. Toda família precisa de alguém que entenda as fases pelas quais o outro passa. Pais de adolescentes. Presta atenção. Você vai ser pai até o último dia da sua vida. Eu fico assim preocupado, como que a gente se recusa a buscar conhecimento em coisas que são tão essenciais para a nossa vida? Se fosse para uma mudança de emprego, se fosse porque você comprou um carrão e agora você precisa fazer um mini curso para usar aquele carro, se fosse para, de repente, não sei, talvez, se fosse para algo desse tipo, muitos de nós teríamos um coração muito mais aberto do que a gente tem, por exemplo, para participar de um seminário de família ou de uma palestra sobre como não enlouquecer com o filho adolescente. Por quê? Porque a gente está convencido de que a gente já sabe como lidar com as pessoas nas diferentes fases da vida delas. E a gente não sabe. A gente precisa ter o coração aberto. Toda família precisa de alguém assim. A grande questão é, Linderson, qual que é o segredo desse cara aí? Porque realmente as atitudes dele foram impressionantes. Realmente ele respondeu de uma forma incrível. E eu quero responder assim ao que Deus tem para a minha família. Eu quero ser essa pessoa. Bom, gente, no final das contas a gente aprende que José é esse cabra macho, esse sujeito homem, que Deus olhou para ele e falou assim: eu vou colocar para você cuidar aquilo que eu tenho de mais precioso, o meu filho. Meu filho. Para Moisés, Deus entregou a lei. Entende? Mas para José, Deus entregou o filho dele. Então o que tinha por detrás desse homem? Ele ouvia a voz de Deus e obedecia. Meus irmãos, nesses dias que nós estamos conversando sobre família, nesses dias que nós estamos conversando sobre essa realidade tão importante, nesses dias que nós estamos buscando cura para os nossos relacionamentos, nesses dias em que a gente está tocando aqui no nosso púlpito, irmãos, nós estamos tocando em itens delicados. Para mim é muito mais fácil falar de teologia no púlpito do que falar de vida real, de vida concreta. É muito mais fácil falar de teologia do que aplicar teologia. Porque cada vez que eu falo de teologia, eu mostro o que eu sei. Mas cada vez que eu aplico teologia, eu sou desafiado a viver o que eu estou falando. Então não é difícil, aliás, não é fácil para um pregador ou uma pregadora que vem aqui, como por exemplo o pastor Silvio nos conduziu semana passada, de manhã, em que ele falava sobre esse desafio de, se lembra, volta ao que era antes.
Agora o segredo é ouvir a voz de Deus. Não é que José era um super-homem. É que Deus queria que José cuidasse do filho dele. Porque Deus tinha um propósito naquilo. Não tenha dúvidas. Deus colocou perto de você, homem, uma mulher e filhos para os quais ele tem um propósito. Não tenha dúvida, mulher. Deus colocou perto de você um homem e filhos para os quais ele tem um propósito. E tudo que Deus precisa, Deus não precisa, ou nós não precisamos, que na nossa família haja amor. Eu não preciso que na minha família haja compreensão. Eu preciso ser compreensivo. A compreensão, o amor, não está disperso no ar, tipo coronavírus, que eu nem sei se está disperso no ar. Se fica, como é que é? Mas perceba, o amor, a compreensão, a tolerância, a misericórdia, não é tipo assim, gente, um arzinho que Deus manda e que vem para dentro da sua casa. Não, não, não. A nossa família não precisa de misericórdia, ela precisa que eu seja misericordioso. A nossa família não precisa de compreensão. Ai, Senhor, precisamos de mais compreensão. Não! A sua família precisa que você seja compreensivo, que você escolha, decida e busque isso. Por quê? Porque essas coisas não estão soltas no ar. Toda família precisa de alguém como um José. Eu quero ser esse José na minha casa. Eu quero ser um José na vida da igreja. Eu quero ser um José na vida dos meus filhos. Eu quero que o Senhor olhe para mim, para você e diga, vou confiar a você algo importante. Você pode ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus? Cadê o Osias? Foi? Então, ok. Eu queria que a gente fizesse uma oração, meus irmãos. Queria que nós fizéssemos uma oração nesse momento. Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor encontre em nós corações quebrantados. Que esse seja um tempo que a gente aprenda realmente a sofrer o dano em favor do outro. Essa daí nada, é a tua mulher. Esse homem nada, é o teu marido. Esses meninos nada, são teus filhos. Esses. Que é isso? É hora de sofrer o dano. Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, eu sou assim mesmo. Que pena. Que pena. Sabe como a Bíblia chama a gente que diz assim, eu sou assim, eu não mudo? A Bíblia chama de louco. Vai fazer muito bem para você e para sua casa, se você disser, deixa eu pensar um pouco mais nisso. Minha esposa, eu estou com muita raiva agora, mas eu preciso parar para pensar se a minha raiva faz sentido ou não faz. A gente precisa dizer, eu entendo o tempo que você está vivendo. Eu respeito o fato de você estar com medo. Eu respeito. E eu não quero arrancar o medo de dentro de você, porque eu não dou conta. Eu quero só que você saiba que, no meio do medo, você pode contar comigo. Meu filho, está com medo do escuro, filho? Está com medo do escuro, filho? Papai não é insensível ao seu medo, não. Eu vou te ajudar a enfrentar esse medo. Está com medo de voltar para a escola? E ouvir um colega xingando você? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu entendo a fase que você está vivendo. Toda família precisa de alguém como José. Pai, obrigado por essa manhã de reflexão com os meus irmãos.
Nós queremos cura em casa, Senhor. Nós queremos cura na nossa família, nós queremos cura no casamento, nós queremos cura no relacionamento com os filhos, nós queremos, Senhor, que a Tua palavra venha e toque em áreas, ó Deus, áreas que nós estamos tentando esconder há tanto tempo. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano para a nossa família, para cada família. Eu sei, Senhor, que o Senhor nos uniu como marido e mulher. Eu sei, Senhor, que o Senhor ainda acredita nesse casamento. Eu sei. E a minha oração, Pai, é para que nós, como igreja, nós estejamos assim comprometidos a ser aquilo que a nossa família precisa ter. Se a família precisa de mais tolerância, levanta homens e mulheres tolerantes pelo poder do Teu Espírito. Se a família precisa de uma cultura de misericórdia e perdão, levanta homens e mulheres ousados o suficiente, Senhor, para perdoar e, se necessário for, com coragem até de levar desaforo para casa. Senhor, arranca de nós essas manias bobas que a gente tem de querer ter a razão, de querer vencer a discussão. Arranca de nós, Senhor, essas manias bobas que a gente tem de querer projetar sobre o nosso lar hoje as mesmas rotinas que a gente viu os nossos pais conseguirem cumprir lá atrás. Senhor, arranca isso de nós. Ah, Senhor, às vezes eu fico imaginando como deve ser difícil ser filho de cada um de nós. Oh, meu Deus, nos livra de sermos demasiadamente exigentes com os nossos filhos. E se a gente for exigente mais, Senhor, que a gente seja assim, tipo mesmo José, que volta lá atrás e diz: eu estou voltando atrás, eu mudei, eu ouvi a voz de Deus. Senhor, se tem pai aqui que tem medo de pedir perdão para o filho, arranca esse medo, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Se tem marido que tem medo de pedir perdão para a esposa, esse é o dia, Senhor, do Teu Espírito Santo fazer com que essas sementes prosperem. E a gente vai ver, Senhor, nos nossos lares um batismo de perdão, de reconciliação, um batismo, ó Deus, de graça. Porque o que a gente quer, Senhor, é que o Senhor olhe para a nossa casa e encontre lá homens e mulheres corajosos, homens e mulheres aos quais o Senhor pode continuar confiando aquilo que o Senhor tem de precioso. Essa é minha oração com a igreja, em o nome de Jesus. Amém. A paz, meus irmãos. Esse é um vídeo instrutivo de como dizimar e ofertar gratuitamente usando o aplicativo Zelle. Vários bancos já usam o Zelle dentro do seu próprio aplicativo para transferências de dinheiro. Mas, se o seu banco não usa Zelle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente na sua loja de app para Android ou iOS e transferir do mesmo jeito. É bem simples realizar a transferência via Zelle. Primeiro, você deve abrir o aplicativo do seu banco. No nosso caso, nós estamos usando aqui o aplicativo do Bank of America. Em seguida, você deve procurar no aplicativo o ícone do Transfer Zelle. No nosso caso, está aqui na parte inferior da tela. E tocar nesse ícone. Logo em seguida, você vai tocar em Send. E então, você terá que inserir os dados da igreja. Bom, para fazer essa transferência, basta você inserir o número de telefone que está vinculado à conta da igreja. No nosso caso, o número é o 617-543-6073. E em seguida, você clica em Send Money. Bom, agora você vai poder conferir o número de telefone que você digitou e logo abaixo o nome da nossa igreja.
Bom, está tudo certo. Agora você insere o valor que você quer enviar como dízimo e como oferta. Logo depois, você clica em continuar. Aqui nós temos todas as informações da sua transferência, o valor, o número do telefone e o nome da nossa igreja. Na parte inferior aqui da tela, você pode tocar em Send. Pois bem, é isso daí. Já está tudo certo. Você já enviou o seu dízimo e a sua oferta e cumpriu o seu papel de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias.